Porque, com todo respeito, uma multa de 100 mil reais não assusta um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora também sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique, Passarini. E sabe uma parada que eu queria ver? Eu acho que algumas narrativas são criadas e acaba, acho que, sendo tiro no pé, né? Bruno Henrique, ele estava junto à torcida do Flamengo nesse recorte dos últimos tempos, esse ano, vamos botar assim, com a moral baixíssima, né? Com a moral baixíssima, porque quem pensa assim, Bruno Henrique é ídolo, ainda sustenta alguma situação. Quem fala do momento atual dele, esquece que Bruno Henrique é ídolo do Flamengo. Só que aí o que acontece? Aí ele faz 2 gols no jogo, no último jogo que ele jogou, depois ele foi suspenso, né? O terceiro. E aí vem o julgamento dele. O julgamento dele lá pela aquela questão do cartão amarelo que ele tomou em 2023 contra o Santos. Ele não foi absolvido, tá, galera? Tem muita gente colocando o Bruno Henrique absolvido. Não, ele não foi absolvido. Ele tá livre para jogar. Mas ele pagou, ou ele, ou o Flamengo, ou qualquer pessoa aí, né? Ele vai pagar, né, a multa. Tem gente dizendo que vai pagar, hein? Calma, rapaz. É isso, rapaz. Vai pagar nada. Passa no débito. 100 mil reais, tá? A multa. Então ele foi punido. Só que ele foi punido com multa. Então 100 mil reais. Só que ele tá livre para jogar e vai jogar amanhã. Vai ser titular, não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, Passarini, o que eu quero dizer é porque é o seguinte, tem um corte do Rock Hudson lá no nosso Instagram. Pedi pra galera pra seguir lá de papo, podcast lá no nosso Instagram. Que já foi um tempo atrás. O Rock já veio aqui, já tem o quê? Mais de um mês. Foi antes dele ir lá contra os vascaínos. Foi antes dele ir lá contra 30 vascaínos e tal. O Rock veio aqui aí falou na época, questionou do Juninho, né, cara? E aí falou que o Bruno Henrique não tava jogando nada e tal. Aí com essa mudança agora, a galera vai lá. Eu passei por isso também com o Felipe Luiz, né? A galera vai lá, ela não quer saber, que já foi mó tempão, já tem mais de um mês. Casta, ninguém pesquisa nada na internet. Que o vídeo foi falado, né? E agora começaram aí, xingando o Rock, falando que ele não entende nada de futebol, que o Bruno Henrique é ídolo. Como as coisas mudam rapidamente, né, cara? E o Flamengo é muito isso, né, Passarinho? Porque tu tá no céu, mas tu pode ir pro inferno a qualquer momento e vice-versa. Tu pode estar no inferno e subir pro céu e parafraseando o próprio Bruno Henrique, o Flamengo tem várias páginas de Instagram, né? Então, é muito complicado. Mas é isso, Casta, assim, só pra esclarecer pra galera, ele responde pelo artigo 191, e nesse artigo prevê multa entre 100 e 100 mil reais. Ou seja, dentro desse artigo que ele foi enquadrado, a punição dele é a punição máxima. Passarinho, você está dizendo então que você concorda com isso e está dizendo que ele foi a punição máxima do jogador? Não concordo, mas aí a gente entra em outro aspecto, discussão da lei, que mude a lei, que o caso sirva de exemplo para mudar a lei. Já deveria ter mudado, né? Porque em 2023, 2022, se eu não me engano, diversos escândalos de aposta e de lá para cá já teria dado mais do que tempo de fazer essas mudanças na lei. Nos artigos do STJD e tudo mais. Agora, não mudou. A lei é essa, a lei foi cumprida. Ao que se encaixou, o caso do Bruno Henrique, artigo 191, multa entre 100 reais e 100 mil reais. 100 mil reais é a máxima, é o que ele tem que pagar. Que mudem, que não deixe mais, que deixe de ser um valor em dinheiro, que vire punição de jogo, que vire um valor em dinheiro que possa ir até 100 milhões de reais, não sei. Aí eu deixo para os advogados discutirem. Eu estou dizendo que a lei é essa, que se vocês discordam da lei, é que nem discordar de regra de mão dentro da área. Eu acho que a regra lá da mão, do braço de apoio é horrível. Você pode estender teu braço, ela pega, mas você tá dando no carrinho, então ela pode tocar na tua mão, que não é pênalti. Eu acho horrível, mas a regra é essa. A gente tem que discutir a origem da regra, como a origem da lei no caso do Bruno Henrique. Fato é que o Bruno Henrique foi punido, ele não foi absolvido, como a gente tá falando. Ele só não pegou punição em suspensão de jogo. Ele pegou uma punição financeira nessa situação. E você falou sobre narrativa. Cara, e acho que são algumas situações que pegam algumas narrativas que ficam muito difíceis de serem desfeitas depois. Porque já virou uma narrativa, eu acompanhei muito rede social, já virou uma narrativa. Se o Flamengo for campeão de alguma coisa, vai ser campeão com um jogador irregular, com um jogador que foi envolvido em escândalo de aposta e foi absolvido.
E às vezes é o que fica mesmo, Castro, porque ninguém tem... Esse negócio do artigo 191... Quantas pessoas se deram o trabalho de pesquisar para falar sobre? Exato. É. Nenhuma. Então as pessoas, daqui a 10, 15 anos, muito provavelmente a narrativa que vai ficar é essa. Se caso o Flamengo vença alguma coisa, a narrativa que vai ficar vai ser essa. Que o Flamengo foi campeão com um jogador irregular, envolvido em escândalo de aposta, e por ser perto da época lá de Bauerman, de Nino Paraíba, de Aleph Manga, vão associar como se fosse a mesma coisa. Eu sei porque isso já aconteceu várias vezes ao longo da história do futebol, não só do futebol, tá? Esse negócio da narrativa não se estende só ao futebol, não. Porque as pessoas, cada dia que passa, as pessoas ficam mais relutantes a fazerem pesquisas, a procurarem a verdade. A primeira narrativa que elas veem, elas abraçam e morrem abraçadas com aquilo ali. Então, de fato, é uma situação muito complicada para desmentir uma narrativa que ganha força. E essa foi a narrativa que ganhou força. Eu discordo da punição do Bruno Henrique. Eu acho que ela tinha que ser muito maior. Mas aí eu tô discordando da lei. Não discordando do que aconteceu, de como foi o julgamento, não da atitude dele. Eu acho que, com todo respeito, é de uma burrice tremenda o que foi feito pelo atleta e pela família dele. De uma burrice tremenda. Só que agora, o Flamengo não foi lesado nesse processo. O Santos não foi lesado nesse processo. A lisura do Campeonato Brasileiro não foi lesada nesse processo. Só quem foi lesado nesse processo foi a casa de aposta. Que tem que ser... Quem lesa a casa de aposta, como quem lesa qualquer coisa, tem que ser banido. Tem que ser... Banido não, perdão. Tem que ser punido. Só que a punição que o nosso regulamento prevê é uma punição entre 100 e 100 mil reais. Eu acho pouco. Você pode ter sua opinião. O sistema tem a opinião dele. E o sistema prevê uma multa de 100 a 100 mil reais. Que mude, que sirva de exemplo para mudar. E próximos casos, a partir de agora, sejam punidos com mais veemência, com mais rigidez, com multas mais fortes. Porque, com todo respeito, uma multa de 100 mil reais não assusta um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Não assusta. O Bruno Henrique ganha mais de 1 milhão por mês. Uma multa de 100 mil para ele é 1/10 do que ele ganha em um mês. Isso no bruto, tá? Então, assim, é muito complicada essa situação das narrativas mesmo que você falou. Por mais que eu não concorde com a punição dele, a narrativa que se cria é essa, que o Flamengo tem em campo, pode jogar com um jogador que era para estar suspenso, que era para estar banido, que era para estar isso e aquilo, mas as pessoas não procuram entender que os casos são diferentes, qual é a legislação, qual é o artigo que ele foi enquadrado, por que o outro que ele tinha sido enquadrado, se eu não me engano, 254, 263, agora não vou lembrar exatamente, mas por que naquele caso lá não se enquadra e daquele artigo ele foi absolvido? A questão é que as pessoas não procuram entender, não procuram pesquisar, e aí é nesse momento que as narrativas se criam, e como eu falei, para as narrativas criadas serem desmentidas, é muito difícil.